Hoje o nosso bate-papo, nesse podcast, que é No Caixote do Léo, recebe a Jandira Fegali, minha amiga pessoal, referência na política, grande lutadora do povo brasileiro como um todo. E eu sempre digo que a história política da Jandira, ela se confunde com a história do Brasil. Todo momento importante da história do Brasil, a Jandira, desde a Constituição, já há muitos anos, ela está presente e do lado certo da luta, né? Então, para a gente é um orgulho estar junto com Jandira no PCdoB, estar junto com Jandira nos movimentos populares, na luta do povo. E obrigado, Jandira, por estar aqui hoje comigo nessa conversa. O prazer é meu, o orgulho é meu. Você sabe o quanto eu gosto, te admiro. Eu estou aqui com o maior prazer. Jandira, eu ia começar falando um pouco do nosso partido, já estava até arranhando aqui. O PCdoB nasceu em Niterói, né? Fez seu centenário na cidade. E a gente tem uma relação profunda com o nosso partido. Eu acho que é legal a gente começar falando um pouco dele, né? Os comunistas são tão atacados pelos bolsonaristas, tão incompreendidos, tão perseguidos, né, ao longo da história do Brasil. E a gente tem tanta certeza dessa luta que a gente faz ao lado do partido, né? Como é que é a tua relação com o PCdoB? Então, Léo, esse ano eu faço 43 anos no partido. Sempre fui deste partido. Mas é bom dizer às pessoas também que comunista vem de comum, de comunidade, de bem comum, né? E é isso que a gente quer, na verdade, né? Fazer com que a política sirva à felicidade e ao bem das pessoas. E o partido nosso, que é centenário, como você acabou de falar, mas é um partido que se renova, que inova e que é contemporâneo e às vezes à frente do próprio tempo. Porque a gente consegue, num partido centenário, antigo, né, vamos dizer assim, que já passou por mais antigo do Brasil. Mais antigo do Brasil, já passou por tantas fases da história, e sempre do lado da defesa da democracia, da liberdade, do direito das trabalhadoras, dos trabalhadores, e ao mesmo tempo um partido que quer superar esse sistema de exploração, que concentra poder, que concentra dinheiro e que explora a maioria do povo. Então, estar no PCdoB é um aprendizado permanente e é o partido que sai na frente do movimento feminista, que organiza o movimento negro, que organiza o movimento LGBT, que organiza a luta contra o preconceito, contra a desigualdade. Então é um prazer, é sempre um aprendizado enorme. E ter pessoas como você no partido faz parte dessa oxigenação, dessa inovação e dessa contemporaneidade que o partido precisa ter. Eu tenho muito orgulho de tudo que tenho aprendido, né, e lutado e estado junto ao nosso partido que tem tanta história. E uma das minhas experiências mais felizes no PCdoB foi sobre a tua coordenação, porque você é vice-presidenta nacional do nosso partido, que aliás é presidido por uma mulher, a Luciana Santos, e você coordenou no estado do Rio de Janeiro o Festival Vermelho, a comemoração do centenário do PCdoB, que nasceu em Niterói, né? Como é que foi para você essa relação com o Festival Vermelho, esse retorno, porque a gente vai falar disso também, trabalhou e trabalha muito por Niterói, o fato da gente fazer o festival lá, né, esse simbolismo todo e a tua coordenação. Como é que foi para você esse momento do festival? Léo, Niterói, como você diz, onde o partido foi fundado, no caminho Niemeyer. Niemeyer também foi um comunista, né? E numa cidade onde a gente teve o apoio, não só teu, né, do partido em Niterói, mas também teve a cooperação de cessão do espaço e tal, de forma, assim, vamos dizer, facilitada, né, pela própria gestão. E o que é democrático, porque é direito alugar um espaço público. Né? Alugar um espaço público, facilitar que um partido possa se manifestar no espaço público. Tudo foi pago por nós, mas se a prefeitura não quisesse, não existiria, né? Porque a gente precisou de ter a cooperação política, né, da prefeitura, que é avançada, para que o festival acontecesse ali. Então, para mim, foi de um prazer imenso ser aqui, ser em Niterói, e foi lindo, né? Lindo. Porque a gente mostrou coisa que nenhum partido tinha feito ainda aqui, mas do mesmo jeito que fazem em Portugal, que fazem na França, que fazem em outros países, como a política e a cultura, ela faz sentido, né? Porque a cultura é o que nos identifica, é o que mostra quem nós somos, que dá a nossa singularidade. Então, fazer essas coisas juntas foi muito bonito. E ficou agora uma atividade do nosso calendário, né? Fizemos o primeiro, já fizemos a segunda edição e teremos a terceira daqui a 2 anos. Até o Lula veio, né? E foi ali que ele arranca, dali para frente a gente consegue fazer aquela Foi a primeira manifestação pública do Lula depois da saída da prisão. Foi no nosso festival e foi lindo demais. Incrível, foi né? muito legal.
Legal, Jandira. E falando um pouco dessa relação tua com Niterói, né? Você foi secretário de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. Você tem um carinho com Niterói que eu queria aqui testemunhar e agradecer. Só na saúde pública de Niterói, nos últimos anos, você investiu em emendas mais de 12 milhões de reais. E não é só emenda de saúde que você faz, você vê o trabalho que a gente tem na cultura, você sempre manda verbas, tem interesse, liga perguntando, participa. Então essa tua relação com o Niterói é muito profunda, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse arranjo seu de carinho com a cidade. Então, a importância dessa cidade é enorme para o Estado, né? Não só uma cidade de serviço, mas também sempre foi uma cidade industrial, né? O meu primeiro contato com Niterói lá atrás, politicamente, foi nos estaleiros, na indústria naval, né? E entender o desenvolvimento econômico a partir da industrialização, né? A partir da possibilidade das pessoas terem emprego, terem trabalho, terem dignidade. Então, essa relação com os estaleiros Mauá, com os estaleiros de Niterói, isso em 81, né, politicamente, foi quando eu comecei a militar no partido e ia lá para os piquetes da greve dos trabalhadores operários e tal. Então, foi um primeiro contato. E depois, compreender como Niterói evoluiu, né, como ela contribui para o desenvolvimento do Estado. Isso é muito importante, não só no campo da indústria, mas no campo dos serviços. A cultura lá é uma referência hoje para o país. Então, Niterói é uma cidade extremamente importante para o Estado e para o Brasil. E investir dinheiro público, sabendo que ele vai cumprir a sua meta, também é um critério para mim. Então, colocar recurso em Niterói é a certeza de que ele vai ser bem aplicado, de que ele vai atingir o seu objetivo. Então, apliquei na saúde, que sempre foi a prioridade do meu trabalho, na cultura, que também sempre foi a prioridade do meu trabalho. E lá, quando eu fui secretária de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, na verdade a secretaria era Trabalho, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio. Só não tinha mais trabalho porque não podiam arrumar de botar e pesca, né? E a gente conseguiu marcar em cada uma dessas áreas algo importante. Por exemplo, o terminal pesqueiro que está lá, construído, foi da minha gestão. Nós conseguimos o terreno, conseguimos a construção. Só não conseguimos inaugurar na época, porque eu não fiquei os 4 anos, né? E também porque havia muitos navios para serem dragados, né? Navios sucata que não tiravam da Bahia, e não deu tempo. Mas foi um projeto construído com muitas mãos, com unidade de setor, com as mulheres marisqueiras. Foi muito bonito o trabalho. Esse foi um deles. Mas nós fizemos a Feira Internacional, a FenaShore, né? Trouxemos a Foi um sucesso de negócio, trouxe recursos para a cidade. Eu trouxe o vice-presidente da República, o Lula estava na ONU, aí veio o Zé Alencar abrir. Então foi assim um evento com a mediação de muitos negócios para a cidade, né? Para o setor naval também. Então assim, tem um trabalho ali, em cada setor a gente marcou uma parte, e isso tudo me fez conhecer mais a cidade, andar mais na cidade, criar afeto, criar vínculo. E depois a minha campanha para o Senado foi o lugar onde eu fui mais votada. Eu tive 51% dos votos da cidade para o Senado naquela época. E vocês estão lá, né? Então não tem como não ter ligação, afeto e aplicar, investir, porque a gente sabe que vocês realizam. Legal. Jandira, e falando um pouco da questão das mulheres, né? Que é uma outra marca sua revolucionária, porque você foi a primeira parlamentar da história do Brasil, por exemplo, a exigir que uma Câmara tivesse os direitos da mulher em licença maternidade. Você chegou a dizer para o parlamento, olha, se vocês não derem os direitos da mulher que os merece, eu vou parir no plenário. Eu tenho uma fala sua muito interessante sobre isso. E recentemente você fez um projeto de lei que também segue, né, dando consequência a essa luta, que é um projeto de lei para que as instituições públicas e privadas notifiquem em caso de indício de violência contra a mulher. Tu é a relatora da Lei Maria da Penha, né? Tem um trabalho tão importante nesse assunto. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta pelas mulheres e quero te agradecer também porque em um dos seus discursos no Congresso Nacional, você mencionou o vanguardismo de uma lei municipal nossa, que é a Lei Teodora, onde as parturientes que têm filho natimorto ou óbito fetal têm um lugar reservado para ter amparo psicológico, receberem visita familiar e poder se equilibrar mais do que ficarem na ala geral com as mulheres que deram à luz, né, e que não tiveram nenhuma intercorrência no parto, né? Fala um pouquinho para a gente dessa luta como um todo. Então, Léo, as mulheres têm poucos lugares ainda, né?
a luta política. E a violência política de gênero, ela se expressa de várias formas, né? A primeira delas foi exatamente essa que você citou, a negativa à minha licença maternidade, em 93. Né? Na verdade, negaram em 92. Minha filha nasceu em fevereiro de 93. E ali eu percebi que a Câmara dizia assim para mim: o seu lugar não é aqui. Você não pode ser mãe aqui. Eu falei: não, mas isso não é aceitável. Né? Nós tínhamos acabado de ter uma Constituição promulgada, com direito à licença maternidade para todas as mulheres, desde que contribuíssem para a Previdência. E a Câmara negou, eu contribuindo para a Previdência, a gente não contribui pouco. Né? Então eu fui à luta, eu não aceitei a licença saúde, entendi que eu não olharia no olho de nenhuma mulher se eu aceitasse aquilo. Né? Então eu fiz a luta política. Agora é uma luta que deixa legado, porque na hora que a minha licença saiu, licença maternidade foi a primeira do Parlamento Brasileiro, todas as assembleias e câmaras municipais passaram também a exercer, porque a criou a jurisprudência a partir do Parlamento Brasileiro. Então isso favoreceu a vida de todas as parlamentares que estivessem nos parlamentos também locais. Né? Depois de mim, várias deputadas federais tiveram filho e não tiveram problema, mais, né? E nas assembleias e câmaras, muita gente pedindo a licença, o deferimento da licença para poder copiar e tal, e isso deu certo. Então, assim, são batalhas que você faz, porque não basta você chegar no lugar e não se comportar como se não tivesse chegado, aceitar as regras que existiam antes. Então, fazer essa disputa é muito importante. E a partir daí, muitas leis nesse campo. Também a prótese de mama, a obrigatoriedade do plano de saúde de botar prótese no caso de câncer de mama e tal. Então, são muitas leis que a gente faz olhando para essa maioria da população, que são as mulheres. E o exemplo que você dá, como um parlamentar feminista que você é, né? Porque feminismo é compreender essa relação de poder, não precisa ser mulher para ser feminista. Né? Feminista como você faz a Lei Teodora, que gerou referência no Parlamento Brasileiro. Então, lá, quando ela foi feita, eu me senti na obrigação ética de citar a lei aqui da cidade de Niterói, porque ela, de fato, virou uma referência nacional. O que mostra o teu alcance, né? de compreender a situação da mulher, de fazer leis para elas e fazer com isso uma conjugação com a ação de outros parlamentos. São as mulheres no mandato que mandam, na verdade não fui eu nada disso, elas é que pautaram lá. Mas quem decide se faz ou não é você, né? Não tem jeito. Legal. Jandira, a gente podia falar também um pouquinho do bolsonarismo, que é uma coisa que a gente ainda está em luta. A gente viu agora esse sombrio atentado contra o Trump, essa possibilidade disso ativar politicamente, né, um retorno dele à Casa Branca, essa resistência teimosa do bolsonarismo, né, no Brasil em se projetar para a política e desejar o retorno deles ao poder, mesmo que agora a gente tenha o Bolsonaro indiciado, a gente está conseguindo avançar, mas essa luta está em curso no Brasil, né, e você é uma das protagonistas dessa grande batalha, que é uma batalha, eu julgo, do povo brasileiro, contra as trevas, contra um jeito de ver a política que divide o povo, que trabalha com preconceitos, que espalha fake news, que ensina para o povo a não confiar na ciência, que ensina para o povo a tomar remédio errado, que é amigo da morte, amigo do preconceito, do ódio contra o pobre, contra a pessoa negra, contra a pessoa lésbica, gay. E essa luta civilizatória que a gente está travando contra o bolsonarismo, você tem um grande papel. O que você diria nesse momento, em que fase a gente está, quais são os perigos, quais são os movimentos que você julga que a gente tem que fazer nesse combate continuado? Acho que o perigo continua, mesmo a gente tendo ganho as eleições de 2022, a força deles ainda existe. Né? Menor, mas existe. Né? Porque agora eles não têm um instrumento, que é a máquina federal, para fomentar, né, o que eles defendem. Né? E como você disse, eles têm visceralmente a negação dos direitos. É visceral isso deles, é visceral como foi do nazismo, como tem sido em outros países do mundo, onde eles ganharam eleições, onde eles cresceram também. Né? Isso é uma articulação internacional, não é uma coisa só do Brasil. Mas no Brasil isso tem nome, e tem um nome de uma força completamente desqualificada na política, agressiva. E quando o governo autorizou a matar, autorizou a fazer violência, autorizou a agredir, fortaleceu o racismo, a misoginia, os preconceitos todos. Né? Então, é uma força que tem responsabilidade sobre 700 mil mortes na pandemia,
né? Tem crime contra a vida, milícias digitais. Aliás, Bolsonaro tem 24 inquéritos. Apologia ao estupro, milícia digital, atentado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que foi a tentativa de golpe. E agora o primeiro indiciamento é por corrupção. É bom que a gente diga que os bolsonaristas são corruptos, né? É bom dizer isso. Eu entendo que o perigo existe porque eu penso que a disputa política na sociedade ainda não é feita como tem que ser feita. Nós temos um governo que está fazendo entrega, isso é importante, mas nós precisamos gerar, junto com isso, a consciência do povo em relação aos principais valores históricos de convivência e de civilização. Se a gente não faz essa disputa e gera uma nova consciência, a gente corre risco de novo. Então eu acho que o nosso grande desafio hoje é, além de fazer as entregas para o povo, tudo que está se fazendo, a gente fazer a disputa com muita ousadia, com muita coragem. E para dentro, porque na base da pirâmide, eles chegam por uma comunicação profissional milionária, mentirosa, falsa, e isso cola, isso pega, né? Isso pega. Eles têm uma comunicação profissional. Nós não temos essa comunicação profissional com uma estratégia bem delineada. Então, isso precisa ser feito, mas precisa também ser feita a disputa lá dentro do território, olho no olho mesmo, fazendo uma disputa de valores, porque solidariedade é valor, amor é valor, dimensão coletiva da política é valor, ter direitos é valor, ciência é valor, cultura é valor, e tudo isso eles são contra. Educação é um valor transformador, junto com a cultura, eles são contra isso tudo. Eles têm no alvo a cultura, a educação, a ciência, os direitos, eles são assim. Então é muito importante que a gente consiga fazer a disputa de valores junto do povo para que esse tipo de coisa não cresça mais, né? É a mesma coisa como você contar a história da ditadura. É preciso ter museu de memória, é preciso ter comissão de familiares, é preciso fazer a desapropriação da Casa da Morte. Essa história tem que ser contada para as novas gerações para que elas entendam que isso não pode voltar. Tem que entender o que é para dizer não quero mais. Então é isso que a gente precisa fazer no caso dessa força de extrema-direita no Brasil. Jandira, o último tema da nossa conversa é certamente o tema da cultura. A tua contribuição também nessa área é enorme, né? Você é autora da Lei Aldir Blanc II, que é uma lei estruturante, a mais importante lei de garantir recursos na ponta para os municípios, para a coisa chegar mesmo em quem precisa, quem faz arte, quem é trabalhador da cultura. Você já foi secretária de Cultura, você tem um papel assim muito, presidiu a Comissão de Cultura da Câmara, liderou todo o processo que aconteceu durante a pandemia e muitas outras lutas nesse campo também. A tua luta da cultura como um todo, ela se articula com essa luta pelo Brasil, com essa luta contra o bolsonarismo, com essa luta pela afirmação da questão das mulheres, mas de todas as minorias, de todas as pessoas que são oprimidas. A cultura é muito transversal e muito capaz de gerar essa transformação que você está falando nas consciências do povo, né? Eu acho que seria legal falar um pouquinho dessa questão da cultura e de como isso se articula. Quem está assistindo, era bom perceber que os comunistas são amigos da cultura. Eu, na minha cidade, fui secretário de cultura e fiz investimentos na área da cultura, tanto quanto você trabalha o tema, e cada um de nós, que é do nosso partido, tem essa questão em alta conta, né? É histórica a relação dos comunistas com os artistas do Brasil, com os movimentos, né, de livre pensamento. Isso tem tudo a ver com as pautas que a gente defende, né? Como é que você avalia o momento das políticas culturais brasileiras? Qual a tua expectativa para a aplicação da Lei Aldir Blanc II, para o desdobramento para os próximos anos? Como é que você está vendo a articulação das políticas públicas de cultura? Léo, eu penso como você, né? Nós do PCdoB temos um vínculo muito forte, né, com uma política cultural e com o fazer cultural, né? Até porque tem um tripé, né, que é a cultura, a educação e uma comunicação democrática. Eu acho que esse tripé, ele é transformador, ele é estratégico, né? Olhando para a dimensão da formação das consciências, olhando para a transformação das relações humanas e olhando para a economia também, que a arte é ofício, né? E a cultura, da sua forma mais abrangente, ela tem uma dimensão econômica muito, muito potente. No mundo todo, gera emprego e renda. Trabalho, renda e possibilidade de desenvolvimento, né, para o país. Ele vai desde da população ribeirinha, da artesania até a indústria.
indústria audiovisual, indústria fonográfica, indústria editorial, e lá vai. Então eu penso assim que fazer isso significa, primeiro, fortalecer a democracia, porque sem cultura nós não somos o Brasil, né? É o que nós somos, é o que nos identifica, é o que nos permite essa pluralidade, essa diversidade que nós somos, que surgimos como povo brasileiro já de uma mistura de culturas e de raças, né? E chegamos até aqui. Então essa pluralidade gastronômica, de cor de pele, de estilos, de dialetos que a gente tem, né, no sentido de sotaques, da produção artística que a gente faz, isso somos nós, indígenas, né? Então, eu sempre defendi isso, e você igualmente, de que a cultura e a educação juntas, elas são o caminho mais transformador de uma sociedade. Então, nós apostamos nela, porque é ela que gera realmente... Nós não somos o mercado consumidor dos produtos de fora. Aquele é o mercado homogêneo, que é o que os impérios querem, né? Que a gente consuma o produto deles, tem o mesmo comportamento, o mesmo jeito de vestir, o mesmo jeito de falar, e por um tempo nós ficamos assim. Teve um tempo assim, né? Que a gente só comprava calça ali americana, só fazia tal comportamento, só ouvia música internacional. Tomava Coca-Cola e ia no cinema ver o filme americano. Por um tempo, né? E eu acho que isso se transformou. Acho que a cultura popular brasileira, ela cresceu, e as leis ajudam nisso. Ajudam muito, porque o Estado não produz cultura, produz prioridades, produz políticas culturais, mas o fazer cultural é do povo. Então, fazer as leis que nós fizemos, como o ponto de cultura, né? A Lei Cultura Viva, que eu sou autora, a Lei Aldir Blanc II, ter sido relatora da ONU, lei de direito autoral, ou seja, são muitas leis que a gente faz para fazer exatamente com que essa explosão positiva, né, política, transformadora, diversa, ela aconteça. Então, e ela forma as pessoas, ela é transversal, como você disse, com a saúde, com a prevenção da violência, com a educação, com a comunicação, com a economia, ela é transversal a tudo. E por isso ela é central no meu mandato, no teu, né, e na luta política do nosso partido. Jandira, quero te agradecer, obrigado pelo carinho de conceder essa entrevista, obrigado por todo o apoio, por toda a proximidade. Muitos anos, né, que a gente já faz coisas juntos e atua junto. Eu tenho muito orgulho de estar do teu lado, muito orgulho. Eu igualmente, Léo, você é uma pessoa necessária. Niterói não pode precisar de você, o Estado do Rio não pode precisar de você e nem o país. Você é uma pessoa fundamental para a gente poder seguir em frente. E quem está dizendo isso é a Jandira Fegali, né? Então, né, eu não tenho nem o que falar desse carinho, desse elogio. Obrigado de coração. Beijo, Léo. Tamo junto.